que você vai ver nesse vídeo aqui é o método que eu uso para criar ilustrações com personagens e cenários do zero e incríveis. Se você quer aprender, fica até o final. A primeira coisa que eu faço quando vou criar uma ilustração do zero é pegar a ideia que eu tive, anotar e achar referências compatíveis para manter a ideia fresca e aumentar os detalhes nisso. Também gosto de levar em consideração alguns artistas de referência. No meu caso seria o Mike Azevedo, também tem um outro artista que eu acho muito legal, que ele está fazendo aquele jogo lá do Rei Macaco, que também é bem interessante. Então eu também levo em consideração as minhas referências antes da ilustração. Então é legal às vezes você abrir o ArtStation e dar uma olhadinha. Depois de ter minhas referências, eu vou fazer meus esboços. Até em uma aula com a Sula, ela me deu a sugestão de não fazer nenhuma nem duas thumbs, né, alguns esboços para pintura, sim uns 6, 12 ou até mais se necessário, para achar uma ideia mais interessante, e é isso que eu fiz, né. Não vou mostrar todos aqui, mas tem alguns exemplos de esboços rápidos que eu fiz para achar o que eu queria para a ilustração. Eu tinha até colocado algumas anotações de ideia para dar um raciocínio de desenho. Lembrando, faça um pequeno roteiro da ideia antes, né? Depois leve aí no mínimo, cara, uns 5 minutos de esboço, talvez isso já seja até muito para cada um deles. Faça bem rápido e não perca tempo, tá? Depois pense em cenas que poderiam acontecer antes, durante e depois. Isso é bem legal para você achar um contexto, né? um storytelling para o seu desenho, né? Para o que você quer contar na história da ilustração. Terceiro, você pode refinar alguns esboços depois de maneira mais simples, só para ver se ele vai engatilhar para dar certo, se ele realmente vai dar aquele ânimo de continuar, que você vai ver que tá dando certo. Então dá uma melhoradinha em 1 ou 2 esboços aí para você ver se realmente vai dar certo. No meu caso, eu iniciei um dos esboços e achei que iria dar certo, mas conforme eu avancei, eu notei que as minhas habilidades para desenhar, eu pensei mesmo sobre isso e vi que aquele ângulo não era bom para mim, eu ainda não tinha habilidade suficiente para fazer ele, então eu resolvi parar aquela ilustração. Eu já tinha colocado algumas cores bases, mas eu resolvi parar e repensar em outro ângulo aquele mesmo cenário e forma que eu queria estar trazendo, só que de outro ponto de vista, né? Eu parei de fazer aquele esboço, mas como eu não sei fazer ainda aquele ângulo, eu vou estudar ele depois em off, com artes mais simples, até que eu consiga pegar mais facilidade naquele tipo de ângulo para em outra oportunidade fazer uma arte mais completa dele. Então fica a dica, se você vê que não consegue de tal forma fazer aquela arte em um ângulo específico, dá um tempinho para estudar, se não é algo para algum cliente, né? Pega a estrutura certinha, dá uma analisada, que é o que eu vou fazer para esse outro ângulo que eu não consegui, tá? Em seguida eu peguei para fazer de outra forma, né, com 2 pontos de fuga, para redesenhar aquele cenário. E com isso, eu acho que ele ficou até um pouquinho mais legal para mim, né, e mais confortável para mim fazer ele de uma forma interessante. Eu tirei algumas coisinhas que eu não queria mais, que era tipo aqueles bambus, né, mas algumas ideias como as das pedras e daquele templo que o gato estava em cima. Agora, no caso, ele vai ficar mais de frente para ficar mais visualmente compreensível para quem estiver olhando a imagem, né, que aquilo tá mais para um templo, né, um local mais japonês mesmo ou chinês. Feito isso, pessoal, vem uma parte bem importante, que é a escolha de cores. Eu esqueci de gravar essa parte. Tem uns passarinhos né, fazendo barulho aqui, mas não liguem não. Então, algo bem importante, pessoal, foi a escolha de cores. Eu esqueci de gravar essa parte do processo. Mas eu vou deixar ela aí na tela, os esboços das paletas de cores que eu escolhi através de umas imagens de referências que eu peguei. Eu catei ali aquele esboço que eu tinha feito do desenho e coloquei aquela paleta de cores inserida neles, para mim ver qual que ia me agradar mais. Como eu normalmente uso aquele tema ensolarado com céu azul, eu quis dar uma diversificada e peguei o alaranjado, que eu achei mais interessante para essa ilustração. Então eu recomendo você a escolher uma paleta de cores com antecedência e com mais de um teste para ver se realmente vai ficar legal aquela ilustração com aquelas cores. Depois, o ritmo do desenho seguiu no seu curso natural, né? Eu fiz aqueles refinamentos, fui pintando por cima, redefinindo algumas coisas direto na pintura mesmo, que eu gosto muito de fazer dessa forma, né? Que é alterando direto nas cores, tal, dentro da própria pintura.
Se você preferir, você pode fazer uma line art bem completinha, bem certinha e depois só pintar, que também é ok, mas eu prefiro deixar essa margem aberta aí de exploração, né, que eu possa estar mudando dentro da própria pintura. Isso às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque às vezes você erra uma coisa, você tem que apagar bastante para refazer, mas eu gosto dessa forma e eu sinto que eu vou até um pouco mais rápido. Então você pode seguir ou pela line art, onde você já pré-define tudo com antecedência e deixa tudo certinho, ou você pode deixar um pouco mais exploratório, alterando na própria ilustração na pintura. E nesse vídeo eu volto a indicar os livros do James Gurn, que é o do Color and Light, sobre cor e luz, porque eu ainda não terminei de ler, mas o cara ensina cada coisa incrível naquele livro. Eu já aprendi tanto com aquilo lá, e eu não li muito ainda, não fui muito à frente, eu não tô nem na metade do livro. Mas, cara, você aprende muita coisa com os ensinamentos que ele tem lá sobre cor e luz. Então eu recomendo vocês a estar baixando na Amazon, lá tem aquele do Amazon digital, né, livro digital, ou comprando a versão física, que é até melhor, porque você consegue olhar as imagens, né. Eu estudo colando uns post-its no desenho, né, lá no livro. Eu colo post-its que não estragam o livro, então eu consigo fazer anotações, é bem legal. Eu vou estar trazendo mais pra frente para vocês estarem vendo o livro e as anotações que eu fiz, que eu acho que vai ser bem interessante até para uns vídeos futuros, tá? E voltando aqui para nossa ilustração, lembrando que esse tema aqui que eu escolhi foi daqueles outros 2 vídeos que eu fiz do gato e do tigre, onde a gente já tinha falado um pouco sobre a história, né, que o gato, na verdade deveria ser até um gato preto, que ele ensina o tigre a lutar, porque ele vai estar derrotando o leão, lá que era o antigo animal do horóscopo chinês nas histórias, que dominava, mas como ele era muito forte, se rebelou. Quem teve que botar ordem na casa foi o tigre, mas para isso ele teve que aprender a lutar, e quem ensinou ele foi o gato, né? Então eu fiz ali o gato como um mestre e o tigre como um aprendiz, reverenciando o mestre e tal. Eu achei bem legal estar fazendo por essa linha de raciocínio, né, pegando essa história. Eu vou deixar o link da história na descrição, que tem um cara que eu assisti o vídeo dele contando essa história, eu achei muito legal e resolvi fazer essa ilustração com base na história dele. E melhor que isso, só pode ser você dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, que é muito importante para você receber notificações, e para mim também trazer mais conteúdos para vocês, assim, informativos, com técnicas, né, de ilustração, como fazer uma pintura do zero, um personagem do zero, como desenhar alguma coisa. Então dá o like, se inscreve, compartilha com seus amigos desenhistas, que isso é bem importante para estar fortalecendo o canal, beleza, pessoal? Tamo junto, brigadão de coração, eu sei que você já metralhou esse like aí. E aqui tá a nossa arte final da ilustração do Mestre Gato treinando o Tigre Guerreiro. Eu agradeço mesmo por você ter ficado até o final do nosso vídeo, e até a próxima!